Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Andreia Pereira, uma das sócias da OA Investimentos, responsável por comunicação e marketing. Dando prosseguimento aqui ao nosso projeto Call com Gestor, hoje a gente está recebendo de novo o Fernando Ferreira. Queria agradecer muito, Fernando, porque a gente está em plena Expert 2021, que é o maior festival de investimentos do mundo, e o Fernando disponibilizou um pouquinho da agenda dele para a gente aqui. Super obrigada, Fernando. Hoje comigo quem vai estar moderando a live é a Luísa Coutinho, que é do nosso time de produtos. O pessoal está acostumado com o Henrique está de férias, ele merece, trabalha bastante aqui com a gente, mas mesmo de férias ele ajudou um pouquinho a gente no roteiro, então tem um pouquinho dele aqui com a gente. Luísa, se apresenta e depois a gente passa a palavra para o Fernando para a gente começar o bate-papo. Claro. Boa noite, Andréia. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui representando o Henrique, né, e a nossa área de produtos. Fernando, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente da sua trajetória e da sua função na XP. Tá bom, vamos lá. Obrigado pelo convite. Realmente, a agenda está bem corrida essa semana, né? São mais de 100 palestras acontecendo na Expert, 6 palcos simultâneos. Depois daqui, às 7 horas, tem a palestra que eu estou mais aguardando, talvez essa semana, que é com o ex-presidente do Fed, né, o Ben Bernanke. Eu quero ver o que ele vai dar aí de sinais, né, do que o Banco Central americano pode fazer, enfim, pegar um pouquinho da cabeça dele. E amanhã eu vou ajudar a mediar o painel com a Hillary Clinton, com o Howard Marks, né, com o mega investidor Howard Marks. E logo depois tem o Luiz Stuberger também, então acho que vai ser um dia bem interessante. A gente conseguiu confirmar a Malala para voltar na Expert desse ano. Ela vai também falar amanhã na hora do almoço, se não me engano, à 1h da tarde. E vai ser incrível ouvi-la, né? Agora, dado que o Talibã, enfim, voltou, e quais são as visões e perspectivas dela, né? Ela que fugiu justamente por conta saiu do país justamente por conta do Talibã. Então, acho que assim, tem vários temas, né? A Expert sempre traz temas de investimento, empreendedorismo, tecnologia, ESG, né? Palestras inspiracionais, enfim, a gente traz um pouco de tudo, essa pluralidade que eu acho que é muito bacana, né? Muito válida. Esperamos que ano que vem, né, tenhamos o evento físico novamente, além do digital, né? Porque acho que todo mundo sente falta, né, de ter a experiência, né, do evento, além de apenas palestras, né? Mas, bom, falando um pouco sobre minha trajetória, eu estou na XP um pouco mais de 1 ano e meio, né, desde janeiro do ano passado. Eu sou administrador de empresas, estou no mercado desde 2003, então aí já fazem uns 17 anos. Eu fiz minha carreira como analista de ações, eu cobri uma série de setores durante a minha carreira, já fui analista de commodities, já fiz estratégia, já fiz bebidas e alimentos, agro, enfim, um pouco de tudo. Nesses 17 anos, eu passei quase 10 anos fora do Brasil, entre os Estados Unidos e Londres, né? E antes de eu vir para a XP, eu estava em Londres cobrindo empresas europeias, né? Então, estava cobrindo multinacionais, grandes empresas de consumo europeias, e, enfim, estava olhando o Brasil com uma visão um pouco mais distante, mas que me abriu muito a cabeça, abre muito a cabeça sobre o mundo e também como o investidor estrangeiro olha para o Brasil, né? Então, aqui na XP, eu vim para tocar o produto estratégia, né? Sou estrategista-chefe, mas também o nosso research, né? Toda a área de research, de pesquisa tá comigo. Então, a gente tem hoje um time bem grande, são mais de 60 pessoas no time, divididos entre analistas de ações, renda fixa e macroeconomia, que são liderados pelo Caio Megali. A gente tem um time agora de alocação de ativos, né, de asset allocation e fundos, que é um time novo que a gente montou agora, né, para ter uma cobertura mais forte dos fundos imobiliários, né, dos FIPs, né? Então, vai ter um time dedicado para isso. A gente tem um time de estratégia grande que a gente faz estratégia internacional, estratégia de Bolsa Brasil, ESG também, e temos um
uma equipe que nos dá suporte, né, de tradutores, editoriais, tudo isso, e também os influencers também que nos ajudam a propagar a nossa mensagem. Então, uma equipe que vem crescendo muito, né, e a gente atende, o legal da nossa área é que a gente atende a todos os públicos de investidor, tanto o investidor institucional, quanto o investidor pessoa física, investidor de private, enfim, a gente fala com a imprensa, então realmente a gente quer criar referências em cada um dos assuntos, isso é muito bacana porque a gente consegue ter a visão de diferentes públicos, né, o que diferentes tipos de investidores estão pensando. Então, eu continuo fazendo reuniões com investidores estrangeiros, com investidores institucionais, né, falo com vocês, falo com a imprensa, então isso é muito bacana, né, te dá uma visão muito ampla sobre o que o mercado, né, de maneira geral, todos os agentes estão pensando. Com certeza. Vamos começar então aqui nosso bate-papo. A gente está num momento convivendo com muita turbulência, né? O mundo está efervescendo. Eu queria que você falasse para a gente como é que está a avaliação da XP em relação a esse movimento global e a visão de vocês sobre o ritmo de reabertura da economia, pensando em mundo. Tá bom. Então, o mundo, né, ele veio num ritmo de recuperação global muito forte, né, desde metade do ano passado, por alguns motivos, né? Primeiro, porque a queda tinha sido muito brusca, né, uma queda muito forte, muito abrupta. Segundo, porque você teve desde abril do ano passado níveis recordes, né, de estímulos monetários e fiscais. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que você teve política monetária e fiscal atuando ao mesmo tempo. Você não teve isso nem em 2008. Né? Depois da crise de 2008 você teve só política monetária. Você não teve grandes pacotes fiscais, né? Porque lá você tinha a questão do moral hazard, né? Os governos não queriam ajudar os bancos, porque os bancos erraram no final do dia, né? Tomaram um risco demais e acabaram trazendo a economia global para o buraco. Agora não, você não teve um culpado, claro, né? Foi um vírus, uma pandemia, então os governos sentiram, né, claramente a necessidade de ajudar além dos bancos centrais. Então você teve, né, de lá para cá, mais de 30 trilhões de dólares sendo injetados na economia global, seja via aumento de dívida e transferência de renda direto dos governos, né, para as pessoas e para as empresas, ou via os estímulos monetários com juros zero ou juros negativos e as injeções de capital que os bancos centrais têm feito. Né? E essa é a discussão grande que o mercado tem hoje. Então, será que, com a inflação voltando, o Fed e outros bancos centrais já não vão começar a tirar esses estímulos da mesa? Né? Esse é o grande debate que existe hoje. Mas, de maneira geral, esses estímulos ajudaram muito, né, a economia global a se recuperar, antes até das vacinas começarem a funcionar. Né? Então, as vacinas, lembra que as notícias positivas das vacinas vieram no começo de novembro do ano passado, entre outubro e novembro, ali na virada do mês. Mas de abril até novembro, o mercado global já tinha raliado bastante, já tinha visto uma recuperação de preços de ativos muito forte. Né? Então, não foi apenas por conta das vacinas. As vacinas, elas continuaram o movimento que já vinha de recuperação anterior a isso. Esse movimento, né, dessa reabertura econômica, o sucesso das vacinas, e essa recuperação muito forte econômica gerou o que os investidores, muita gente chama daquele reflation trade. Né? O que é esse reflation trade? É você voltar a comprar ativos que se beneficiam de uma alta da inflação ou de uma volta da inflação. Então, os investidores correram para comprar, né, ações de bancos, real estate, né, para comprar imóveis. Então, o preço de imóveis no mundo inteiro está explodindo. As commodities, né, que são o maior exemplo disso, commodities todas subiram para caramba, né, nos últimos 12 meses. Então, os investidores se apegaram nesses ativos reais, né? Até as criptomoedas, a gente pode dizer que teve muito desse fator também, né? Porque quem compra Bitcoin sempre fala da oferta limitada, de que você só tem 21 milhões de Bitcoins e não vai passar disso. Então, se o Fed continua imprimindo dinheiro à vontade, eu prefiro ter Bitcoin, eu prefiro comprar arte, né,
porque você tem, ou terra, é o mesmo, né? Eu quero ter uma fazenda porque é oferta limitada, né? Então, acho que todos esses ativos, eles acabaram se beneficiando dessa visão de que, olha, tenho que correr para ativo real, porque, né, os ativos monetários, eles vão passar a valer cada vez menos, né, na medida em que você tem tanto dinheiro sendo jogado aí para dentro das economias. Quando a gente olha hoje, né, e olha daqui para frente, então eu falei daqui para trás, né? Mas daqui para frente, a gente já começa a ver sinais de que a economia global está dando sinais de desaceleração. Então, isso não quer dizer que a economia global vai crescer pouco, ou que vai entrar em recessão, ou que o ciclo de melhora acabou. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o ritmo de melhora, né, já começa a dar sinais de desaceleração. Então, a gente já começa a enxergar vários índices antecedentes, que a gente chama, né, os leading indicators, né, que os economistas olham, eles já começam a dar sinais de desaceleração. Então, aquela recuperação econômica muito robusta que a gente viu no primeiro semestre desse ano e no segundo semestre do ano que vem, ela já começa a dar sinais de que, olha, estamos chegando num patamar, né, de crescimento um pouco menos robusto ou né, crescendo a taxas menores. Isso não é ruim, na minha visão. Eu acho que essa virada de ciclo, né, para a gente entrar num cenário aí talvez de meio de ciclo, né, você pensar num ciclo econômico, você tem a recessão, aí depois da recessão você tem aquele começo de ciclo, onde foi exatamente esse cenário que eu descrevi, né, que a inflação volta a subir, a economia cresce forte, etc. Agora você começa a entrar num cenário de meio de ciclo, que é um cenário de crescimento mais normalizado, mas que talvez a inflação também volte, né, para patamares mais estáveis, que o preço de commodities também tenha uma acomodação, né, e eu acho que se esse cenário ocorrer, ele, na verdade, vai ser muito positivo, porque caso a gente continue vendo preço de commodities subindo sem parar e a inflação global parando, né, subindo sem parar, a gente pode, né, enxergar um outro movimento dos bancos centrais tendo que tirar os estímulos da mesa antes da hora, tendo que subir juros, tendo que fazer um aperto monetário, talvez os governos também começarem né, ter um arroxo fiscal e começarem a segurar mais, né, a parte fiscal. Então, isso sim pode frear, né, essa recuperação, se a gente tiver um cavalo de pau aí do ponto de vista das políticas, né, dos governos e dos bancos centrais. Então, se o crescimento começa a desacelerar e a inflação começa a voltar naturalmente, preços de commodities se acomodam, na verdade, eu acho que esse cenário ele é muito bom, né? Ele é bom para preços de ativos, ele é bom, né, para investimentos, né, pensando do ponto de vista global, porque você não vai ter um crash, né, um stop que você vai ter que falar, não, a gente vai ter que mudar completamente a política, porque realmente a inflação saiu do controle. Esse é o maior risco que a gente tem que monitorar, na minha opinião, e na opinião de vários, né, investidores grandes lá fora, esse cenário de inflação global, né, porque isso pode gerar uma mudança aí nas políticas, né, de governos e bancos centrais do mundo. Perfeito. Fernando, falando um pouco aqui do Brasil, as empresas listadas na Bolsa, elas têm reportado resultados em linha ou até acima do que o mercado tem esperado. Qual a visão da XP em relação a esses resultados? Em relação aos resultados em si, excelentes, né? Então, a gente tem visto uma história micro das empresas que é muito sólida, né? Então, já pelo terceiro ou quarto trimestre consecutivo, e a gente acompanha esses dados todos os trimestres, que a gente tem visto as empresas surpreendendo positivamente, né, nas suas divulgações de resultados, e isso tem causado com que os analistas, depois dos resultados, revisem os seus modelos, né, de projeção para cima. Então, a gente tem visto, né, que a projeção de lucros das empresas do Ibovespa continua subindo, né, mês após mês, né, e temporada de resultado após temporada de resultado. Então, para dar uma ideia para vocês, desde o começo desse ano, a projeção de lucro do Ibovespa
já para 2021 não, para os próximos 12 meses, né? Se olha uma janela de projeção para os próximos 12 meses, ela já subiu 50%, desde o começo desse ano. Então, a gente viu, né, os analistas, o mercado revisando bastante a projeção de lucros para cima, e não foi só por conta das commodities, tá? É importante dizer isso. Muita gente diz, mas isso é porque o preço do minério de ferro subiu. Não foi só minério de ferro, não foi só petróleo, né? Empresas domésticas também a gente tem visto reportando bons resultados, e os analistas começando a revisar as projeções de lucro para cima, mas a bolsa está no 0 a 0 esse ano, né? Uhum. Então, o que isso causou, né? Isso causou uma projeção de lucros muito superior desde o começo do ano, com a bolsa no 0 a 0. Então, quando você olha o indicador de preço sobre lucro da bolsa, né? Como que a bolsa está, as empresas estão sendo negociadas versus a projeção de lucro, a nossa bolsa ficou muito barata, né? E a gente hoje está em níveis de preço sobre lucro mais baixos dos últimos 10, 15 anos, né? A nossa bolsa está negociando abaixo de 8 vezes lucro, sendo que a média histórica é 12 vezes lucro, né? Então dá aí mais de 30% de desconto. E o S&P 500, né, a bolsa americana, está negociando a 22 vezes lucro. E a gente está negociando a 8, né? Então a gente está com desconto em relação à bolsa americana também que a gente nunca teve no passado, né? Então, assim, o Brasil realmente descolou dos mercados lá fora, né? A gente vê o S&P, por exemplo, esse ano subindo 20% e a nossa bolsa no 0 a 0. Esse descolamento ele veio principalmente nos últimos 3 meses, né? Que a nossa bolsa voltou a cair, estava lá em 130 mil pontos, com o câmbio a 4,90, 4,95. De lá para cá, né? O cenário político piorou novamente, né? Então, todas essas discussões do fiscal, precatórios, né? Novo auxílio, vai estourar o teto, não vai estourar o teto, enfim, todas essas preocupações fizeram que o mercado de renda fixa tivesse um estresse enorme, né? Então, as taxas de juros do mercado subiram muito nesses últimos meses, né? Então, o CDI, né, as taxas de juros dos títulos de NTNB, enfim, teve um estresse muito grande no mercado de renda fixa e isso impactou bastante a bolsa, né? Então, o custo de capital subindo, né, isso impacta o valor da bolsa. Então, o que está acontecendo hoje, Luiz, é um embate no Brasil entre o macro e o micro, né? E como eu falei, o micro é muito bom e a gente tem visto, né, revisões para cima, as empresas reportando sólidos resultados, os analistas revisando para cima os números, etc. Por outro lado, né, Brasília entrando na frente né, gerando esse estresse enorme no mercado de renda fixa, e isso impactando a bolsa, impactando o dólar, né, o dólar voltou para 5,40, agora voltou para 5,20 e pouco, 5,21, enfim, isso 100% ligado ao macro, né, porque a história micro ela continua muito boa. Deixa eu aproveitar, então, esse gancho de você falando do macro, colocar mais alguns temas aí na conversa. Você até já citou assim por alto. Reforma tributária, pressões inflacionárias, que você falou de inflação no mundo, a gente aqui está vivendo uma pressão inflacionária forte, aproximação do processo eleitoral, ano que vem promete, né? A gente já até meio que antecipou um pouco essa conversa de eleição. Queria saber de você duas coisas. Como você acha que a gente deve ajustar foco e expectativa de curto, médio e longo prazo, em termos de segmento, estratégia, enfim? E se vocês vão mudar a projeção para fechamento de Bovespa para 2021? E aproveitar e falar um pouquinho das carteiras sugeridas da XP. Tá bom. O começo da pergunta era... Eu coloquei os temas, né? Reforma tributária e tudo mais, e como é que a gente vai ajustar esses focos de expectativa do cliente para montagem de carteira de curto, médio e longo prazo? Então, vamos lá, acho que o principal ponto aqui, né, quando a gente está pensando na nossa carteira e como a gente vai fazer ajustes nessa carteira dado todo esse cenário, é a gente setar, né, a gente chegar numa carteira, uma alocação ideal com o nosso assessor, né, de quanto eu preciso ter, dado o meu perfil,
em diferentes classes de ativos, né? Então, dado o meu perfil de risco, quanto tempo eu quero investir, qual a liquidez que eu vou precisar nos próximos 6 a 12 meses, eu deveria ter entre, sei lá, 20 a 30% em renda em caixa, 30% em renda variável Brasil, 20% em renda variável global, enfim, chegar nessa alocação 10% em FIIs, né, X% em crédito, né, e renda fixa, e chegar nessa alocação, né, estrutural da nossa carteira. Por que é importante a gente ter uma alocação estrutural? Porque as mudanças táticas, né, a gente consegue fazendo ao longo do caminho. E essas mudanças táticas, elas são justamente pensando no cenário de mais curto, médio prazo, né? Então, putz, eu estou um pouco mais negativo com o Brasil, vou diminuir um pouquinho a exposição, aumentar um pouco mais a exposição a ativos dolarizados ou internacionais, ou, né, vou aumentar um pouquinho a exposição à renda fixa, diminuir um pouquinho a exposição, mas sempre pensando e sempre, né, obedecendo à alocação estrutural da nossa carteira. Por que é importante isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for só na emoção e só no noticiário, você vai agir errado, né? Você vai vender bolsa quando a bolsa estiver lá embaixo, super barata, você vai comprar o S&P quando o S&P estiver no high, super caro, né? Você vai fazer tudo errado, tudo ao contrário do que deveria ser feito, né? Porque você vai estar agindo com a emoção e não com a racionalidade, né? Então, ter essa carteira ideal, entre aspas, né? Ou que se adequa a seu perfil, ela é muito boa justamente para tirar o viés emocional da história, né? A gente está falando do nosso patrimônio, né? Do dinheiro que a gente construiu e que a gente quer, né? Tanto protegê-lo quanto também crescer, né? Esse patrimônio. Então é importante a gente tirar o fator emocional, justamente porque, né, quando a gente deixa o emocional nos levar, a gente vai vender bolsa quando a bolsa tiver 60 mil pontos e a gente vai querer vender a nossa casa, o nosso cachorro e comprar bolsa quando a bolsa tiver 200 mil pontos, né? No momento da euforia. Então, é muito importante pensar nesse sentido. Dito isso, pensando numa alocação mais tática, nos próximos 6 a 12 meses, não dá para negar que a renda fixa voltou a ficar bem atrativa. Agora, na renda fixa, a gente ainda tem medo, né, se olhar as nossas carteiras recomendadas, de ter muito pré-fixado nas carteiras, porque, legal, pré está 10% de novo, mas se o cenário continuar volátil, o pré pode continuar subindo, né? E se o pré continuar subindo, se a inflação não for controlada tão rápido e o Banco Central tiver que continuar subindo juros e o cenário político continuar estressado, quem disse que o pré vai parar no 10, né? E se for para 12? Você comprou um título pré-fixado, você vai perder dinheiro, né? Se você vender antes da hora, obviamente. Se você segurar até o vencimento, não. Você vai ter aquele 10 garantido, mas na marcação a mercado, você acaba perdendo dinheiro. Então, a gente ainda tem receio, né, em recomendar uma grande alocação em pré. A gente tem a maior parte de alocação em pós, né, e também em títulos de inflação. Mas nos títulos de inflação e IPCA+, eles também têm a parte pré-fixada deles, né? Esse IPCA+, esse spread do mais 4, mais 5, mais 6, ela é uma parte pré-fixada. Então, a gente viu esse mês que os títulos pré, as NTNB, saíram de IPCA mais 4 para IPCA mais 5, mais ou menos. Então, se você tem um título de tesouro direto, você comprou IPCA mais 4, você olha lá, se for, pô, perdi dinheiro. Porque o título é marcado para baixo e ele acaba caindo de preço quando você tem essa alta aí nas taxas. Então, a gente também reduziu nos últimos meses um pouco a alocação sugerida em títulos de inflação, não porque a gente, né, não acha que são bons papéis para ter, né, para o longo prazo, para te proteger da inflação, mas mais por conta desse medo, dessa marcação a mercado, desse estresse que pode dar num cenário de alta de juros. Então, eu acho que faz sentido, sim, né, voltar a olhar com carinho para a renda fixa, mas com isso em mente, né, de que, olha,
se eu comprar um título pré-fixado, que eu vou segurar esse título até o vencimento, né? Eu não quero sair antes, então toma muito cuidado em comprar um título 2045, 2050, porque a taxa é boa, né? Justamente porque, olha, essa taxa do mercado ela pode subir, e se você não segurar até 2045, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha só para a taxa, né? Que às vezes é o que atrai, mas a gente tem que pensar né, no prazo também, em outros atributos. Outra classe de ativo que faz muito sentido olhar, pensando, né, em proteção da carteira, são os ativos dolarizados, né? Então, ter ativos internacionais na carteira, ter fundos de renda variável global, fundos macro globais, ter os ETFs, né, os fundos de estados em bolsa, que são dolarizados, eu gosto bastante. Aí muita gente vai falar, pô, Ferreira, mas a projeção da XP para o dólar é 4,90 e o dólar estava 5,40 até poucos dias atrás. Então, você está me falando que é para eu comprar dólar a 5,40? Não. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter ativos dolarizados na carteira. Se você não tem nada, é bom ter, porque a gente está entrando num período eleitoral que é sempre volátil e toda vez que você tem uma volatilidade no cenário macro do Brasil, o dólar tende a subir, né? Então, ter dólar na carteira, ter ativos dolarizados na carteira, te ajudam demais, né, num cenário de estresse, num cenário volátil de Brasil, né, especificamente de Brasil, porque ele vai te dar uma proteção ali na sua carteira que está completamente descorrelacionada de Brasil. Eu sempre falo isso, né? Se você tem uma ação do Google na carteira, né, assim, o Google, pouco importa quem vai ser o próximo presidente do Brasil, né? Então, te ajuda muito a tirar o risco Brasil, né, da sua carteira. Então, pensar nos ativos internacionais, ou pensar em diversificação, não só diversificação de produtos, né, renda fixa, a gente sempre pensa em renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, etc., mas também pensar em diversificação de moedas e diversificação de regiões, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de investir em todas as regiões do mundo, né, em mercados emergentes, em China, em Ásia, em Europa, em Estados Unidos, e também em setores específicos, né? Fundo de tecnologia, fundo de healthcare, né, de saúde, então, assim, isso é muito bacana, né? São opções que a gente não tinha até muito pouco tempo atrás. Então, acho que essa é uma segunda caixinha, né? Falei de renda fixa, ativos dolarizados. Uma terceira classe de ativos que eu acho que faz muito sentido olhar também são os fundos imobiliários, né? Se eu não falar, pô, mas Ferreira, fundo imobiliário, né? Os fundos imobiliários estão apanhando pra caramba. Fundo imobiliário, né, no cenário de alta da Selic, será que faz sentido? Eu acho que faz ter um pouco de fundo imobiliário na carteira, assim, principalmente para quem quer, né, ter aquela renda mensal, ter aqueles dividendos pagos ali mensalmente pelos fundos imobiliários, porque apesar das taxas nominais, né, da Selic ter subido, né, os fundos imobiliários, o certo é compará-los contra o juro real, né, contra a NTNB, e não com a Selic, porque os fundos imobiliários eles conseguem repassar a inflação, né? Então, os dividendos que os fundos imobiliários pagam, eles são reajustados pela inflação. Então, não é correto você olhar um fundo imobiliário que está pagando 6% de dividendos, 6%, e comparar contra o CDI. Você tem que comparar contra o juro real lá da NTNB, aqueles 4 que eu falei. Né? Essa é a comparação correta de ser feita. Como eles apanharam demais recentemente, você tem muito fundo imobiliário negociando com valuations bastante atrativos, né? Então, eu acho que para quem está olhando proteção da inflação na carteira, né, bons dividendos, boa renda mensal e isentos, né, de tributação vão continuar sendo isentos, né, não entraram na reforma tributária, eu acho que é uma classe de ativos que faz super sentido, tá? Além da bolsa, obviamente, né? Então, a bolsa, como eu falei, está extremamente barata, né? A nossa bolsa está negociando a patamares muito baixos, né? De valuation, de preço sobre lucro, e as empresas estão super bem no Brasil. Então, acho que tem que ter, né, renda variável no Brasil, justamente pensando que, olha, estamos investindo em boas empresas, né, em bons negócios,
E aí eu gosto de duas teses principais na Bolsa. E aí tem mais, né? A gente pode falar demais, mas em linhas gerais, continuo gostando das commodities, né? Porque eu acho que elas são, né, as empresas exportadoras, são um bom hedge para a carteira, são multinacionais, são dolarizadas, né? E as commodities continuam passando por um bom momento. E outra tese são empresas de qualidade domésticas, né? Aquelas empresas que vão passar bem por qualquer cenário macro, né? Que são líderes de mercado, que têm poder de precificação de preço, de repasse da inflação, que têm histórias de crescimento sólidas, enfim. Então, tem várias dessas, né? Isso aqui, a Redditor, a Localiza, o Açaí, né? Todas essas a gente tem na nossa carteira, a B3, tem né, Grupo Mateus, enfim, são várias empresas que eu acho que nesse cenário do Brasil, né, do macro mais conturbado, a gente tem que olhar justamente para essas empresas que são vencedoras meio que em qualquer ambiente. Perfeito. Deixa eu aproveitar que você falou de vários pontos aí bem interessantes. A gente já falou do descolamento do Brasil com outros mercados, da nossa bolsa com S&P. Você acha, e do aumento de juros, né, que a gente não sabe quando que vai parar, você acha que pode acontecer uma fuga de clientes da bolsa para voltar a aplicar em renda fixa, como era no passado, quando a gente tinha juros a 14,5%? Ela ainda não aconteceu. Eu diria que não é impossível de acontecer uma saída de fuga é difícil, mas uma saída da bolsa para entrar na renda fixa, ela não aconteceu. O que os dados têm mostrado é que o dinheiro novo tem entrado na renda fixa, né? E até os dados da Ambima, né, de captação dos fundos mostra isso, né? Que os fundos de ações tiveram uma captação positiva, mas super pequenininha. Os fundos de renda fixa tiveram uma captação de 65 bi de reais no mês, né? Então, assim, o que a gente tem observado é isso, que o dinheiro novo tem entrado na renda fixa e não na bolsa, mas a gente não viu, de fato, uma migração para fora da bolsa, né, para a renda fixa. Pode acontecer esse cenário? Pode, mas eu acho que os juros deveriam estar em outro patamar para que isso aconteça, né? E como a bolsa ficou muito barata, será que faz sentido vender as ações nesses níveis, né, de valuation? Uma ação da Vale hoje está negociando a 3 vezes o lucro operacional, está super barato, né? Muitas ações os bancos estão super baratos, então eu acho que muito investidor, né, não quer se desfazer de renda variável agora porque sabe que a bolsa brasileira descolou das bolsas lá fora e a bolsa brasileira ficou muito barata. Então, eu acho difícil que aconteça essa fuga em massa. O que a gente tem visto é exatamente esse movimento do dinheiro marginal, né, o dinheiro novo, né, entrando mais para a renda fixa e menos para a bolsa. E aí eu acho que tem um outro ponto também que aí é mais estrutural, né, André, que é o fato que assim, os investidores se acostumaram, né, a investir em renda variável, se acostumaram mais com a volatilidade. Hoje, pelo que a gente entrevistou, né, o CEO da Hashdex e o CEO do mercado Bitcoin. Hoje você tem já provavelmente mais CPFs no Brasil investindo em Bitcoin do que na bolsa já é maior. E eu não acho isso ruim para a bolsa. Por que eu não acho isso ruim? Porque se os investidores que eram super cautelosos no Brasil já foram direto para as criptos, que são os ativos mais voláteis que existem, né? O pessoal vai começar a achar a bolsa fichinha, né? Essa volatilidade aqui não me assusta, né? Então, você já quebrou a barreira da volatilidade, do medo, né? O medo, exato. Os investidores já estão mais acostumados a ver volatilidade na carteira, porque é isso, né? A realidade dos investimentos, como deveria ser, é que você não tem mais o tripé de alto retorno, com baixo risco e alta liquidez, que era o passado, né? Que você tinha 1% ao mês, sem risco, né? E com liquidez diária. Hoje em dia, para ter alto retorno, você tem que abrir mão da liquidez, né? E abrir mão, enfim, do prazo, né? Investir um prazo mais longo. Então,
é um pouco disso que a gente tem que pensar, né? Eu tenho que me acostumar com a volatilidade e a volatilidade da bolsa, ela, enfim, foi algo que sempre assustou os investidores. Eu acho que agora as pessoas estão mais acostumadas. Então, aqueles 4 milhões de investidores que têm CPFs na bolsa hoje, né, em grandes números, eu não acho que volta a cair, as pessoas, né, esquecem da bolsa. Talvez o crescimento desacelere, que é o que a gente tem visto nos últimos meses, né? Mas eu acho que essa é uma tendência secular, né? Ainda 2% da população brasileira, é muito pouco, né? Muito pouca coisa. A gente pensa em percentual e compara com outros países. Perfeito. Qual é o target de fechamento da Bolsa, previsão de fechamento da Bolsa para XP, para 21? Segue 145 mil Segue pontos. 145. A gente revisa essa projeção todos os meses, né, ali no nosso relatório mensal. São dois principais indicadores, né? A gente até escreve nos relatórios o que impacta mais nessa conta, né? A gente usa três Eu acho que ele congelou, né? metodologias. Desculpa, Fernando, você deu uma congeladinha. Voltou? Agora voltou. Você estava falando de 3 fatores. Isso, a gente usa três metodologias por trás dessa conta. E o que impacta mais é, primeiro, projeção de lucro das empresas. Como eu falei, tem sido muito boa, né? Tem sido revisada para cima. E, por outro lado, custo de capital, né? Então, juros. Muito, né, muito simples aqui. Qual que é o juros no Brasil? Mas aqui não é a Selic. A gente usa juros de longo prazo, porque é isso que impacta no valor justo das ações, né? Não é a Selic, que é um juros de curto prazo. Então, principalmente aquele juro real, das NTNBs. Então, hoje você tem essas duas forças opostas, né? Lucro que puxa a projeção para cima e custo de capital que puxa a projeção para baixo, né? Então, são essas duas forças que atuam por trás dessa conta e a gente revisa ela mensalmente. Perfeito. Bom, Fernando, vamos voltar aqui em um tema que você já citou, que é um tema que está muito em voga no momento, que é o ciclo das commodities a nível global. Com relação a esse tema, eu queria que você falasse para a gente 2 pontos. Quais são as vantagens e oportunidades que podem surgir para países emergentes como o Brasil? E eu gostaria que você falasse também um pouco sobre o movimento de entrada das empresas do setor agro na Bovespa. Tá ótimo. Então, o ciclo das commodities, né, acho que a grande dúvida, eu até fiz uma live com o Breda do Alasca no meu Instagram sexta-feira passada, né? A gente debateu excelente, bastante. inclusive. Obrigado. A gente debateu bastante esse tema, porque o Alasca hoje tem bastante, né, de exposição a commodities. Uhum. E, então, acho que o grande debate que existe no mercado hoje é se a gente está vendo um ciclo positivo ou um super ciclo, né, que dura aí de 5 a 7 anos, como a gente teve lá de 2002 até 2007, 2008, né, aquele super ciclo de commodities que ajudou demais o Brasil, né? O Brasil teve uma sorte enorme ali naquele período, porque realmente teve uma mudança de patamar gigantesca nos preços das commodities por vários anos seguidos, né? A dúvida hoje é, será que não é só um ciclo ou se vai perdurar? O Breda tem uma visão de que, como não houve investimentos no setor de commodities há vários anos, ele tem uma visão de que esse ciclo é mais longo, né? Que o preço pode oscilar, mas se a demanda continuar vindo, se a China continuar crescendo 5%, 6% ao ano, se o mundo crescer 4% ano que vem, e dado toda essa eletrificação das frotas de carros, dado todo o movimento ESG, né, que tem dificultado demais as empresas de commodities a crescerem em produção, né, isso vai fazer com que a oferta das commodities não cresça por vários anos à frente. Então, ele está com uma visão muito mais construtiva com o longo prazo das commodities. A gente aqui tem uma visão um pouquinho mais cética em relação a isso, porque a gente acha que, olha, quando você olha o último, né, super ciclo de commodities, ali a China crescia acima de 10% ao ano, PIB real, PIB nominal da China crescia 15% ao ano, e era um momento que a China estava se urbanizando
demais, né? Então, era aquele crescimento chinês liderado por investimentos, né? Então, é construir ponte, construir cidade nova, né? Era aquele momento do crescimento chinês. Hoje, a China cresce muito mais por consumo e tecnologia, né? Então, você olha a intensidade de crescimento do PIB sobre o consumo de commodities, tem caído bastante, porque é um crescimento diferente, né, do que foi no passado. Então, a gente né, tem uma visão um pouco mais cética que vai ser um super ciclo, que vai durar muito tempo, mas que, de fato, é um ciclo positivo, né? É um ciclo que tem beneficiado o Brasil e que a gente não deve ver um grande crash, né, no preço das commodities tão perto, né? Só um minutinho, minhas filhas estão chorando aqui. Tranquilo. E aí, assim, em relação a todas as commodities, estou mais otimista com as commodities metálicas, né? Então, minério de ferro, cobre, enfim, lítio, justamente porque essas commodities, elas demoram muito mais a ter uma resposta de oferta, né? Então, fazer uma mina nova de cobre dura de 5 a 8 anos, né? Uma mina nova de minério também demora pra caramba. Essa resposta de oferta ela demora muito mais. Já no petróleo, o petróleo tem sim um balanço de oferta e demanda bastante apertado, mas que a OPEP não quer que o preço do petróleo dispare, né? A OPEP sabe que se o preço do petróleo voltar a $100, a eletrificação no mundo vai acelerar demais, né? Então, a OPEP quer bons preços, mas sem uma grande inflação de preços. E a gente tem visto também o shale gas americano, né? O petróleo de xisto voltando a crescer, né? O nível de perfurações, o nível dos poços perfurados ali nos Estados Unidos, deve ter uma resposta de oferta também vindo dos Estados Unidos. Então, petróleo é interessante, mas eu acho que é um pouco mais curto, médio prazo. Longo prazo, é mais otimista nas metálicas. E aí o agro são commodities de ciclos mais curtos, né? Porque você tem a safra anual, então se os preços sobem, né, você tem uma resposta de oferta muito mais rápida. Mas, dito isso, né, as commodities agrícolas, eu sou muito otimista no longo prazo com elas, porque, né, assim, a população mundial vai continuar crescendo, a população mundial tem, né, crescido sua renda, então tem aumentado a demanda por proteína, né, e proteína você usa de 3 a 6, para 1 quilo de proteína, você usa de 3 a 6 quilos de grãos, né? A China passou a consumir, além da carne suína, né, frango e agora carne bovina também, e não tem de onde essa produção vir, né? Essa produção ela vem principalmente de 2 países, Estados Unidos e Brasil, né? São os 2 grandes exportadores agrícolas. Então, não tem terra, não tem água disponível. Então, esse crescimento de produção marginal vai depender demais do Brasil. Então, o agro, apesar de eu talvez não ter uma visão tão otimista em relação a preços dos próximos 12 meses, eu acho que o agro tem essa questão da resposta de oferta. Quando eu olho no longo prazo, eu sou muito otimista com o agro, justamente porque é um cenário que assim vai depender demais do Brasil de continuar sendo um grande exportador agrícola, né, de proteínas, grãos, açúcar, enfim, biocombustíveis, né? Acho que o Brasil vai continuar sendo aí o celeiro do mundo. Perfeito, Fernanda. A gente está chegando no finalzinho, eu não quero que você perca a palestra do Ben Bernanke. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do setor de bancos, né? Seguradoras, fintechs. A gente está vendo aí uma revolução nesse mercado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse setor, rapidamente, para você não perder essa palestra. Tá bom. Bancos, quando eu penso nos grandes bancos, como eu falei, as ações estão baratas, né? Não tão caras, estão negociando com um dividendo bastante interessante também. Então, os grandes bancos aí devem pagar
5, 6, até 7% de dividendo, mas não é um setor que a gente morre de amores, porque as dúvidas estruturais em relação à competição das fintechs, a regulação, né, mais aberta à competição por parte do Banco Central, e até, né, discussões tributárias de contribuição social do lucro líquido, de eliminação do juros sobre capital próprio. Enfim, os bancos eles sempre são alvo, né, quando se trata em aumento de tributação, por conta dos lucros muito grandes dos grandes bancos, mas, além disso, porque, do ponto de vista político, é mais fácil, né, os políticos usarem os bancos como alvo, porque é aceito pela população. Então, existe uma visão em Brasília, toda vez que precisa aumentar impostos, de apontar para os grandes bancos. Então, quando você olha de todas as... Tá vindo tiro de todo lado, né, para os grandes bancos, do lado de competição, do lado de regulação, do lado de impostos. Então, é um setor que não necessariamente está muito caro, né, na Bolsa, paga bons dividendos, mas eu não vejo aquele setor que vai liderar a alta da Bolsa, ou que vai ser, né, o grande setor né, de crescimento. É aquela ação mais defensiva, que você tem mais por conta de dividendos, e você sabe que ela é estável, não vai cair demais, uma boa empresa, sólida, então eu vejo por esse lado. Das outras frentes, meio de pagamento, a gente está mais negativo, as seguradoras a gente gosta de Sul América, então no cenário de aumento de juros eles tendem a se beneficiar, mas, né, as seguradoras têm sofrido, principalmente, né, por conta do risco do aumento da sinistralidade, as pessoas estão voltando a usar os planos de saúde, né, agora no pós-pandemia, então todas as seguradoras acabaram sofrendo um pouquinho, mas a gente gosta, né, de seguradoras. Então, acho que de bancos é isso. A gente gosta, mas não é um setor que a gente morre de amores. Fernando, você pode falar para a gente rapidamente sobre o setor de varejo? Ótimo. Vamos lá. Varejo é um setor que tem muito interesse, né, dos investidores, principalmente varejo eletrônico, né, o e-commerce, tem muito interesse por conta dos investidores. A gente vem tendo uma visão mais cética já há algum tempo com o setor, porque a gente está preocupado com o tema competição, né? Como todas as empresas do setor estão muito capitalizadas, todas elas querendo crescer bastante e ganhar market share umas das outras, a gente tem se preocupado com essa competição, né? O frete grátis e todas elas dando, né, mais incentivos, né, para os consumidores, né? Então, a gente sentiu que era um setor que talvez esse ano não performaria tão bem, também pensando numa reabertura, né, e as pessoas voltando aí nos shoppings, voltando a comprar no varejo físico, e é uma tese da nossa analista que tem funcionado, né? Então, a Dani, ela prefere muito mais um varejo mais de nicho, né? Então, por exemplo, Vivara, Arezzo, né, a Grupo Soma, os supermercados, né? Então, a gente tem preferido, né, varejistas mais de nicho do que grandes varejistas e varejistas do varejo online. No varejo online, a única que a gente gosta e que deu super errado até agora é Lojas Americanas, né? O papel caiu pra caramba, mas é uma visão de que, olha, é muito barato, é bem mais barato do que as outras, enfim, então tem bastante valor ali, mas, né, dando esse disclaimer, não funcionou tão bem. O outro, né, os outros papéis de varejo mais de nicho têm ido super bem, né? O mercado tem comprado essa tese, né? Então, você olha a Vivara, Arezzo, Grupo Soma, a própria Pets, que a gente não cobre, mas também se encaixa nesse tema do varejo mais nichado, tem performado bem, né? Supermercados também, mesma coisa. Perfeito, Fernanda. Realmente chegamos no final, bem na hora. Mas você já está acostumado aqui com a gente, você sabe que no final a gente sempre pede uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravada na mente das pessoas que assistiram a gente hoje. Tá bom. Acho que mensagens finais, né? Acho que primeiro que o Brasil é sempre com emoção, né? Então,
assim, o Brasil sempre tem volatilidade, essa é a nossa realidade, vai saber atuar em cima dessa volatilidade e não ter medo, né, por conta dessas emoções que o Brasil nos traz, né? Então a própria turma da Dynamo, né, que acho que todo mundo admira bastante, né, eles falam isso, né, que essa volatilidade no Brasil ela ajuda bastante a nos trazer oportunidades, né? Porque se olha o mercado americano, é uma linha reta, só sobe, né, aquela coisa chata, que traz poucas oportunidades. Eu adoraria ver o S&P 500 cair 10%, né, para dar uma oportunidade de compra, mas não tem acontecido, né? O mercado continua lá nas máximas. Então, o Brasil, por conta disso, traz bastante oportunidade, né, de investimentos para a gente, por conta dessa volatilidade natural ao Brasil. Então, sempre manter a calma, manter a frieza, mirando o longo prazo e com uma carteira bem diversificada, né, que a gente vai sempre conseguir ter excelentes retornos aí em qualquer cenário de Brasil, né, em cenário positivo, em cenário não tão positivo, a gente, né, continua protegido, né, no nosso patrimônio. Então, acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada por ter disponibilizado aí sua agenda para a gente no meio da Expert. Agradeço a todo mundo que participou, agradeço a minha parceira aqui, a Luísa, vou passar a palavra para ela para as despedidas finais. E boa noite para todos. Obrigada, Fernando. Obrigada aí pela presença de todos. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. E agora, palestra do Ben Bernanke no link da Expert. Perfeito. Obrigado, Boa noite. gente.